Direto dos estúdios Xoxo, plantão do Sapatão, vindo aqui nessa manhã de domingo, dia 16 de outubro de 2022, onde faltam 15 dias para a gente ir lá na urna e votar 13 com força no Lula e no Haddad. E se você chegou aqui no meu pequeno canalzinho, curte, compartilha, comenta, se inscreve nessa bagaça para me dar um pouquinho mais de inscrito, faz favorzinho. E também, se puder considerar em fazer um pix, é minhaemprada@gmail.com. Eu sempre deixo na descrição desse vídeo. Nas minhas outras redes sociais, se você quiser me seguir, é Inês Prado no Facebook, Inês Espontânea no Instagram e @InêsDLX no Twitter. Feito meu momento blogueira, muito bem agradecida. A internet está quebrada desde ontem. Então, se você usa rede social e não estava lá em Marte ou presa dentro de uma caverna, você sabe que o Bolsonaro pedófilo quebrou a rede. Se você jogar aí no Google, que eu quero compartilhar aqui com você, porque o Google quebrou também, aqui, ó, você joga Bolsonaro pedófilo, o tanto de notícia que não vem, a partir de uma declaração que ele fez num podcast na sexta-feira, um podcast que é de esporte, eu não sei bem direito, chama Rublo alguma coisa. Para quem é bolsonarista do núcleo duro, estava lá acompanhando. A gente que está aqui de fora, que não sabe, mas fica sabendo quando a gente vai olhar no Twitter e está lá o recorte da fala, sem nenhuma montagem, né? Não tem nenhuma montagem, não tem nenhuma edição, não tem nada que justifique, por exemplo, o garoto Jequiti lá, o tal do Fábio Faria, que é marido da Patrícia Bravanel, filha do Silvio, o garotinho Jequiti, ele está colocando que tem montagem. Não tem montagem, não tem nenhuma edição. Foi pego da fala dele todinha lá no podcast, que esses podcasts têm aí zilhões de horas, né? São intermináveis. Eles pegaram o recorte onde ele fala do tal, pintou um clima, eu voltei. Posso entrar na sua casa? Mas a gente já vai chegar lá. Pois bem, uma fala dessa, pervertida, de um sujeito desse, como é o Bolsonaro, que todos nós já sabemos, esse saco de bosta, esse verme, todos nós já sabemos que estamos aqui, e que essa gente cega, maldita ou ruim, ou essa gente sem caráter faz questão de não enxergar. Surpreende a gente? Surpreende porque é horroroso, mas não chega a ser uma coisa que a gente já não esperasse desse verme. Se você jogar lá Bolsonaro defende Stroessner no Google, vai aparecer, ó, Bolsonaro elogia ditador paraguaio Alfredo Stroessner. 7 fatos sobre o ditador e pedófilo. O Alfredo Stroessner, esse ditador paraguaio, ele era pedófilo. O Bolsonaro defende o Ustra, que era um torturador que estuprava mulheres colocando rato nas vaginas delas. Bolsonaro elogia ditadores, o Médici e o Stroessner, em cerimônia, para todo mundo ver. Isso tudo, gente, que ele fala é filmado. Não existe outra pessoa que mais foda a sua própria vida que o Bolsonaro. A gente da esquerda, da militância das redes virtuais, só precisa colocar isso em evidência. E mesmo a gente colocando isso em evidência, ainda tem os passadores de pano oficial
que daí vem defender. Agora, você imagina se o Lula tivesse em um podcast e falasse lá que pintou um clima entre ele e meninas de 14 a 15 anos, nessa faixa de idade, e ele pedisse para entrar nessa casa que ele supunha que era uma casa de prostituição e de menores, de abuso sexual de menores, envolvendo adolescentes, pré-adolescentes, crianças que estavam ali em vulnerabilidade, em estado de vulnerabilidade. Mas, pois bem, aí vamos ver o vídeo, então, que se você ainda não viu o vídeo, eu quero mostrar esse corte aqui, que inclusive está com legenda. Então, eu quero mostrar para vocês esse vídeo aqui. Vou avisar vocês, gente, se porventura vocês não conseguirem ver bem aqui no meu vídeo, no meu canal de YouTube, eu jogo o vídeo sozinho lá no meu Instagram, no meu Face eu não coloquei porque eu estou com problema de acionar meu Face. Eu estou com problema, eu fiz uma bagaça aqui nos meus aparelhos e agora estou tendo um problema para entrar na minha conta de Facebook, mas eu postei lá no Instagram, inespontânea, só o vídeo. E dá para ver muito bem direito. Tomara que aqui rode bem também, vamos ver. Estou numa live minha. Vou te contar um lance aqui. Estou indo numa live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. A estação da porra. O cara passeando de moto, passeio de moto, passeio de jet ski, passeio de cavalo, de jegue. Tá? E o próximo passeio dele, que está faltando, é o passeio de Camburão. Eu suponho que em 2023, quando esse monstro, esse verme, perder as eleições, que o passeio dele seja dentro de um camburão. Vamos continuar. Olha a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Então, o clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Na cabeça dele, então, ele viu lá 3, 4 menininhas, 14, 15 anos, bonitinhas, reparou que elas eram parecidas, voltou porque pintou um clima e perguntou assim: posso entrar na tua casa? Bora lá. No caso, entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. Eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, para quê? Nem a vida. Assim, ó, tem uma live. Então, pronto. Então, quando ele viu aquelas meninas reunidas ali naquela casa, ele já logo supôs, né, pensou na cabeça dele, quando ele diz que pintou um clima, né? Ele diz que pintou um clima, por isso ele voltou, que ele parou lá de moto, tirou o capacete, e daí então ele voltou porque pintou um clima. Então, aqui está muito bem dito, gente, não tem nenhuma edição. Então, essa história de dizer que o André Janones está usando as armas da direita, essa esquerda moralista, está usando para divulgar fake news. Já teve mesmo coisa que o Janones colocou, lá daquele menino Nicolas, por exemplo, um filme de porn gay, que não era o Janones, mas atrapalha a campanha deles. Coisa que eles fazem direto com a gente aqui no campo da esquerda. O Nicolas Ferreira mesmo usa aí do expediente de compartilhar fake news não, né, gente? Mentiras sobre o Lula. E daí a Patrícia Leles, André Janones, eles usam o mesmo expediente para atrapalhar a campanha deles e colocar eles em maus lençóis. Certo? Então, quando o Janones veio e colocou esse vídeo, ao contrário do que o Fábio Faria está dizendo aí, que teve corte, teve edição, não teve não. Teve não, viu, querida?
Foi esse desgraçado desse Bolsonaro pedófilo, foi quem disse isso aqui. Agora a gente vai ver a outra parte. Até então, a gente ouviu esse boçal despejando essa pororoca de churume aí, né? Que pintou um clima, então, entre ele e crianças de 14, 15 anos. Foi isso que a gente viu aqui. Sendo que ele diz que entrou numa casa onde ele diz que existia prostituição, que as meninas, que essas crianças estavam arrumadas, perdão, gente, para a prostituição, e ele não fez nada, não fez uma denúncia, não chamou autoridades responsáveis, nem nada. Ele só, depois do clima que pintou, pediu para entrar na casa delas e pronto. Vamos ver o outro lado. Eu espero que vocês estejam aqui comigo para a gente ler essa matéria aqui, ó, que eu estou compartilhando, que de 4 horas da manhã, essa jornalista colocou aqui, só um minuto, que deu um probleminha aqui, ó. Na UOL. É sobre eleições, porque a gente está tratando de uma época de período eleitoral. Venezuelana refuta a fala de Bolsonaro e diz que a casa abrigava ação social. Então, vamos ler? Vamos ler lá embaixo. Olha lá. Tem uma live que ele gravou, que foi colocada na CNN, que ele está conversando com essas meninas aí, mas ele não fala nada de prostituição. Vamos ler a matéria. A matéria foi feita pela Camila Turtelli e Amanda Rossi. A matéria de hoje foi colocada às 4 da manhã. Uma das venezuelanas visitada pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL, em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal, em 2021, rechaçou a fala do presidente sobre ter encontrado adolescentes vindas da Venezuela arrumadas para ganhar a vida. A declaração do presidente foi dada num podcast na sexta-feira, dia 14, quando também se referiu ao encontro, dizendo que pintou um clima. Segundo a mulher, no dia em que Bolsonaro fez a visita, estava acontecendo uma ação social para refugiados no local. Não tem nada a ver o que ele está falando agora, diz a venezuelana, que pediu para ter seu nome preservado, pois teme retaliação. A UOL, aliás, confirmou que ela estava no local no dia da visita do presidente. Pois bem, abre aspas para a venezuelana, que diz assim, ó, esse dia foi uma ação que acontecia na minha casa. Uma brasileira que fazia curso de estética vinha até aqui para fazer prática do que estava aprendendo, de corte de cabelo, design de sobrancelha. Então, nós reuníamos um grupo de mulheres e era isso o que acontecia naquele dia. Então, reunia as refugiadas dentro daquela casa que estava lá, que não era todo mundo que morava na mesma casa, por conta desses ensinamentos dessas moças que estavam aprendendo ali e iam ensinar. Olha para vocês verem a perversidade. Então, quando a gente lê isso, o outro lado da história, a gente vê que o tal do pintou um clima foi na cabeça do pervertido. Que na cabeça dele, ele criou essa fanfic do pintou um clima. Isso não é ser um pedófilo, gente? Imaginar uma coisa dessa? Mas vamos continuar. Diz aqui, ó, que a mulher venezuelana estava durante a visita de Bolsonaro em São Sebastião. Ainda de acordo com a mulher, havia adolescentes na casa naquele dia, entre elas a sua filha e sua sobrinha. Vejam vocês. O encontro de Bolsonaro com venezuelanas em São Sebastião foi transmitido na época por redes sociais.
Nas imagens é possível ver que o saco de bosta conversa com as mulheres, algumas com máscara de proteção contra a Covid-19 e algumas de rosto descoberto. Na ocasião, o presidente falou contra o isolamento social para combater a pandemia e conversou sobre as dificuldades na Venezuela. Se Bolsonaro suspeitou de prostituição infantil no local, não fez qualquer menção a isso durante a visita, nem sequer se mostrou desconfortável com qualquer situação. Então, gente, uma pessoa com um mínimo de... Eu vou terminar de ler aqui. Vamos lá. A frase de Bolsonaro viralizou. Durante entrevistas a um podcast, Bolsonaro descreveu o encontro com mulheres venezuelanas. E aqui eles contextualizaram, colocaram aqui dentro, de forma escrita, o que ele diz na live. Abre aspas para o saco de bosta. Ó. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3 ou 4 bonitas, de 14 a 15 anos, arrumadinhas, num sábado, numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima e voltei. Posso entrar na tua casa? Disse o presidente. Então, e diz que tinham as 15, 20 meninas lá, e continua dizendo que elas, então, estavam se arrumando para se prostituir. Pois bem, gente, essa matéria está no UOL, se vocês quiserem ver ela inteira, vocês fiquem à vontade, viu? Porque quando eu passo informação aqui, e muitas vezes não leio a matéria direito, eu estou querendo que vocês aí deem um Google para procurar essas matérias e ler com seus olhinhos mesmo, sabe? É isso que eu quero que vocês façam. E se, porventura, vocês querem ler outra matéria que não seja essa, vão lá ler. Não precisa ser essa especificamente, tem várias, tá bom? Então, quando a gente lê, quando a gente vê esse vídeo, né, do Bolsonaro, quando a gente vê o vídeo do Bolsonaro, a gente já fica pensando assim, porra, em qual cabeça de uma pessoa que percebe, né, porque ele diz que ele percebeu ali uma casa de prostituição de menores. Em que cabeça pervertida um sujeito de 67 anos diz assim que pintou um clima e pede para entrar dentro da casa? Mano, isso não tem defesa, velho. Não tem como essa gente vir aqui passar pano, não existe defesa. Agora, ele entrou dentro da casa, na cabeça dele, ele pensando tudo isso, que ali era uma casa de prostituição e que crianças estavam sendo abusadas sexualmente, e ele não fez nada. E ele não denunciou, e ele não chamou nenhuma polícia, e ele não fez nada para ajudar essas crianças, supostamente passando por uma situação de vulnerabilidade dentro daquela casa, onde ele supôs. Mas, pois bem, daí a gente vai ouvir o outro lado. E a gente vê que tudo aquilo era fique dele. Porque essa gente adora imaginar fique na cabeça. E saem reproduzindo feito chorume para depois fazer uma live de emergência. Vocês sabem, né, gente? Era meia-noite, o saco de bosta abriu uma live de emergência para dizer, sabe o que é? Que é culpa do PT. Então, essas coisas horrorosas que ele falou nesse podcast aí, que deixa claro que uma pessoa como ele é um pervertido, um pedófilo, eu não posso ficar falando isso aqui no YouTube. Vocês sabem que aí que eles não mandam mesmo, meu canal já é pequeno, aí que eles não mandam vídeo, a gente não pode falar isso aqui. Então, um sujeito pervertido que nem esse, e a outra palavra começa com P, eu já falei um monte de vezes, esse sujeito vai lá nesse podcast, fala para todo mundo ouvir, e daí vem dizer que a culpa é do PT. Mano, é surreal, velho. Mas daí eu quero mostrar uma outra matéria para vocês,
para vocês verem que eles estão tudo juntinho e misturado, né? É uma matéria também da UOL, que é essa página que chama Universa, que trata de assuntos relacionados às mulheres. Para quem não sabe, né? Eu leio sempre, a Universa é uma página da UOL, muito embora a gente sempre critique as midionas hegemônicas, né? Mas é como eu digo, eu leio midiona hegemônica porque lá dentro tem gente que é muito boa. A matéria é: Damares diz que vai pegar pedófilos após Bolsonaro sexualizar adolescentes. Olha que incrível. Então, ela estava lá no outro canto da cidade, enquanto estava viralizando no Twitter, nas redes sociais, o vídeo do Bolsonaro falando que pintou um clima entre ele e criança de 14 anos. Mas vamos ver lá um pedaço, né? Damares Alves ameaçou pedófilos em dia da fala viralizada do Bozo sobre o assunto em que contexto? Vamos ler. O Saco de Bosta participou de um podcast no canal do YouTube, Paparazzo Rubro Negro, é o nome do podcast lá, na sexta-feira, dia 14. E um trecho da sua entrevista viralizou nas redes sociais. Nela, o Saco de Bosta, candidato à reeleição, vamos dizer, né, gente, quantos milhões de pessoas vão votar nesse desgraçado, né? Mas tá. Que ele diz lá que rolou um clima, e daí eles vêm falar a história toda. Aí eles reproduzem de novo o que Bolsonaro falou aqui, entre aspas, eles colocam as aspas do Bozo, né? E aqui tem aqui, ó, aqui, vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. A ideia do Bozo era criticar as políticas venezuelanas, algo que faz com frequência em sua campanha. De acordo com o site do jornal O Globo, Bolsonaro falou em sua passagem pelo Ceará que seu governo registrou uma queda do número de adolescentes grávidas, com a ajuda da Damares no Ministério da Mulher. Por seu teor polêmico, a fala sobre pintar um clima com garotas de 15 anos se tornou trending topics no Twitter, entrando para a lista dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Somados, os termos pintou um clima, Bolsonaro pedófilo, Bolsonaro pervertido, chegaram a somar quase 90 mil menções no microblog. Porque o Twitter, vocês sabem, que é considerado uma rede social pequena. Porém, tudo começa a acontecer primeiro no Twitter, porque é ali que esses perfis políticos dão as suas opiniões através de si mesmos ou de seus administradores. Mas, enfim, vamos lá. O Alexandre Frota é um que não tem administrador no Twitter dele, não. Ele vai lá e é ele mesmo que fala, ó. Alexandre Frota questionou o comentário em um post que dizia que menininhas de 14 a 15 anos pintou um clima, fosse entrar na sua casa. Olha lá, ó. Frota, menininhas de 14, 15 anos, pintou um clima, posso entrar na sua casa? E daí, gente, sabe o que é mais estranho, né, nisso tudo aqui? Eu vou parar de compartilhar isso daqui, porque eu já mostrei para vocês o que eu queria dessa matéria. O que é mais engraçado é que quando Frota... Ai, não foi só o Frota, gente. Isso daí foram várias personalidades, várias pessoas vindo comentar no Twitter. Se vocês entrarem na minha página, eu retuito a grande maioria aí de políticos, de pessoas... de influencers aí que são verificados, eu retuito no meu Twitter, se entrar no meu perfil, vão tomar conhecimento disso, inclusive a Sâmia Bonfim, né? Ela está indignada com tudo isso. Não só a Sâmia Bonfim, né? Qualquer pessoa de bom senso está indignado com isso, né, gente? Vamos combinar. Então, o que eu quero dizer aqui é que essa gente agora vai ter que provar. Então, me parece, quando a gente ouve o outro lado dessa matéria da UOL, que a gente vai ouvir as outras mulheres que estavam presentes naquela casa,
não existia nenhuma prostituição dentro da casa, ela bem explicou. Agora vamos lá. Se o saco de bosta criou essa fique, ele criou essa mentira, agora ele vai ter que pagar, ué. Por isso que ele soltou. Porque, segundo essa matéria, essa perversidade rolou na cabeça desse homem que tem 67 anos. E se rola uma perversidade dessa na cabeça desse homem de 67 anos e aquela casa onde estavam as refugiadas venezuelanas, não tem nada a ver com prostituição, isso ainda fica pior. E cada vez que vai mexendo nessa bosta, porque é uma bosta fedorenta, essa merda vai exalando mais futum. O futum vem exalando do corpo apodrecido e putrefato desse escroto que as pessoas escolheram, 57 milhões de brasileiros escolheram para colocar no cargo do executivo mais importante do nosso país, chamado Brasil. Então, quando se vê aquela manifestação de Bolsonaro cheio de adolescente, cheio de criança, se eu fosse uma mãe, eu não deixava, não. Eu não deixava. Porque eu teria medo do Bolsonaro olhar para uma filha minha, nessa idade de adolescência, e dizer que, de repente, pintou um clima. Fora que tem aquele vídeo também, em que ele erotiza a fala de uma criancinha lá com o chapéuzinho de peão de boiadeiro, que a criança começa a falar, ele pergunta, começou cedo, ele erotiza a fala de uma criança. E daí somos nós aqui da esquerda que somos os maledetos. Nós, da população LGBT, é que somos pedófilos. Mas vocês sabem que na live deles tem também imagem aí. Na live deles, quem entrou para dedicar apoio para ele, quem foi? O Gabriel Monteiro, que está sendo acusado de pedofilia. Por fazer sexo, abusar de crianças, de menores, ainda colocar, filmar esses vídeos, né? E colocar nas redes, está sendo acusado por pedofilia. Mas daí o que o pedófilo faz? Vai defender o outro pedófilo. O que o Bolsonaro faz quando ele defende o Stroessner? Defende o outro pedófilo. É um pedófilo defendendo o outro, eu sei. Porque aqui mesmo, na minha cidade, eu conheço, inclusive da minha horda, pedófilos que votaram no Bolsonaro. Votaram com força. E eu não duvido que em 2022 vão votar de novo. Então, essa gente está unida na maldade e na ruindade deles. Por isso eu digo, se você está aí em decisão, estou indeciso, não vou votar nulo, não voto no Lula e não voto no Bolsonaro, presta bem atenção, viu? De que tipo de país você vai querer viver a partir de 2023, porque isso daqui está um caos instaurado. Isso daqui está sendo dominado pelas piores pessoas que a gente já viu. Presta bem atenção. Era isso que eu queria falar para vocês, viu, gente? Agora, de manhã, nesse domingão. Lembrando que hoje à noite tem debate entre o Lula e o Bolsonaro. Lembrar também que eu estou colocando lá no meu Instagram e aqui no meu Facebook também os vídeos da campanha do Lula, que usa, quem apresenta é a Thalma de Freitas, aquela atriz maravilhosa, e que ele vem macetando o Bozo, porque se é para jogar sujeirada desse nojento na campanha, haja vista que o expediente deles é só de mentiras, então que a gente tem que pôr mesmo, a gente tem que ir para cima deles. E essas peças da campanha da TV aberta do Lula, em que fala a Thalma de Freitas, é ela que apresenta ali, elas estão ótimas, são denúncias sensacionais, que precisam chegar na casa do bolsonarista, sabe? Aquela pessoa que votou em Bolsonaro vai votar de novo, que não é bolsonarista, mas está cego, está tapado, porque não tem como se informar em outras redes sociais. Não acho importantíssimo isso. Era isso que eu queria dizer para vocês por agora.
Um beijo, até o próximo xoxo.